você está assistindo esse vídeo é porque você sente que você trabalha muito, mas seu dinheiro simplesmente some antes do final do mês. Eu acertei? Você trabalha, seu dinheiro cumpre suas obrigações, mas no final do mês a sensação é sempre a mesma. O dinheiro simplesmente desapareceu. Isso não acontece por acaso, nem é apenas uma questão de ganhar pouco. Na maioria dos casos, o problema está na falta da clareza. Quando você não sabe exatamente para onde cada real seu está indo, você perde o controle e essa perda custa caro ao longo prazo. Organizar a vida financeira não começa com investimentos, nem com cortes radicais. Começa com algo muito mais simples, mas que a maioria ignora. Enxergar a realidade como ela é. É impossível melhorar aquilo que você não mede. Por isso, o primeiro movimento a fazer é fazer um raio-x da sua vida financeira. E aqui existe um ponto muito importante. Você não precisa de ferramentas complexas. Precisa só de consistência. Escolha o método prático que você prefira, ou um caderno, uma caneta para anotar, um aplicativo no celular, uma planilha no Excel, o que você achar melhor. E registre tudo durante 30 dias. O que você gastou, onde você gastou e a data deste gasto. Se você falhar nesse ponto, qualquer estratégia futura que você vai tentar será baseada em uma suposição, não em dados reais. Então, esse primeiro passo é muito importante, tá? Então, já comece hoje, já pegue um documento seu para você começar a fazer essas anotações. Ao longo desse processo, uma mudança de mentalidade precisa acontecer. A regra mais simples e também é a que é mais negligenciada das finanças pessoais é uma das mais importantes: pagar a si mesmo primeiro. Isso significa que assim que o dinheiro entra, uma parte dele deve ser separada para você, antes de qualquer gasto. Não é o que sobra no final do mês. Você já vai delimitar agora mesmo qual valor você vai poupar para você. Porque na prática nunca sobra, né? Se a gente pegar lá, receber o salário e ficar livre no final do mês, a gente até gasta mais do que a gente recebeu. Então, a ideia é já delimita agora. Vou reservar R$50, R$100, ou o valor que você consiga. Já reserva esse valor de agora para você conseguir fazer essa poupança durante o mês. Muitas pessoas que travam aqui por crenças limitantes, muitas pessoas vão falar: eu não consigo guardar dinheiro. Realmente acontece isso, tem muita gente que fala mesmo isso. Mas isso não é apenas um pensamento, tá? Elas moldam o comportamento que a gente tem. Começa do nosso subconsciente. Se a gente já pensa que não vai conseguir guardar, obviamente a gente vai gastar todo o dinheiro que a gente recebe. Enquanto você continuar repetindo essa sua mentalidade, que não vai conseguir guardar dinheiro, você vai continuar agindo da mesma forma. A substituição consciente nesse tipo de pensamento não é motivacional, é um pensamento, assim, uma atitude estratégica, porque você precisa assumir o controle do processo, mesmo que seja no começo com pequenos valores. Então, se você acha que não vai conseguir guardar R$100 por mês, tenta guardar 20, experimenta começar no primeiro mês guardar R$20 por mês. Só faça o teste neste momento, faça só o teste, experimente já fazer essa reserva de R$20 agora neste mês de abril. Com esses gastos em mãos que você vai ter no próximo mês, porque você vai ter anotado todos os seus gastos, o que você comprou, o valor e o que, o próximo passo vai ser analisar onde está o peso real das suas despesas. E aqui que está um erro bem comum também: focar apenas nos pequenos gastos do dia a dia e ignorar as despesas fixas.
São justamente essas despesas recorrentes como moradia, internet, telefone, assinaturas, serviços, que têm um maior impacto a longo prazo. Você já parou para pensar e analisa aí agora comigo? Às vezes a gente tem alguma assinatura de algum programa de TV, por exemplo, que a gente nunca usa. Tem lá Netflix, um outro aplicativo lá na televisão de filmes, mas a gente mal usa um aplicativo. Que tal a gente já começar a fazer o cancelamento de um desses? Ou alguma outra coisa, algum outro custo que você tem todo mês e não usa, ou quase nunca usa, ou que não tem tanta necessidade de ter esse custo. Pense nisso. Também vai entrar agora, nesse próximo mês, uma habilidade da gente fazer negociação, principalmente com planos de telefones celulares, né? É uma ideia, uma sugestão mais comum para todos. Porque a maioria das pessoas, né, é normal a gente aceitar os valores cobrados sem questionar, que é um erro. As empresas de serviços trabalham com margens que permitem desconto. Isso principalmente quando tem um risco de cancelamento. Quando você entra em contato com essa empresa e está preparado, sabendo quanto você paga, quanto a concorrência oferece, qual valor você está disposto a aceitar, você muda completamente a dinâmica da conversa. E é justamente aí, nesse momento, que surgem as melhores condições. Eu creio que muitas pessoas já fizeram isso, né? Até escreva aqui nos comentários. Agora até não tanto, mas antes com os internets pré-pago, os celulares pré-pago, a gente tinha as competições das operadoras, a gente tinha por exemplo, ligava para cancelar porque estava muito caro. Aí a empresa oferecia um desconto e a gente acabava ficando. Então essa é a ideia aqui, não só para celular, qualquer outro plano que a gente tenha. Mas é importante, antes da gente fazer essa ligação, a gente pesquisar o concorrente, saber o plano do concorrente, o valor, o que cobre, o que ele não cobre, para nós podermos ter argumentos quando for ligar para a empresa, né, conseguir argumentar para ter o desconto bom, o desconto que a gente pretende. Então é bem importante isso, não é só, eu vou ligar, eu tenho plano da minha operadora do celular, por exemplo. Vou ligar porque eu quero cancelar, porque eu quero um desconto. Não, você vai ter que justificar por que você quer cancelar, né? E justificar que a concorrente é mais em conta, oferece mais benefícios. Para isso, você já precisa estar preparado. Essa questão também, até já comentei um pouco da questão das assinaturas, né? Que são valores pequenos, mas que ao longo tempo pesa, né, no orçamento. Então, já é importante já analisar, verificar certinho o que é preciso ter, o que a gente não usa para poder cancelar. É importante já fazer essa análise também. Um dos gastos que tem bastante impacto é a moradia, né? Mas isso é um ponto assim que tem que ter bastante cuidado, porque, né, às vezes, né, a pessoa não consegue comprar de imediato ou fazer um financiamento, então tem que pagar aluguel. Às vezes a pessoa não tem condição de dar uma entrada em um financiamento, que no meu ponto de vista é sempre melhor o financiamento do que pagar aluguel, porque o financiamento você vai estar pagando o que é seu, mesmo que pague mais, e o aluguel você nunca vai ter retorno, né? A não ser que você pegue esse dinheiro nessa diferença do alugar, consiga um alugar mais em conta, e a diferença do que você ia pagar no financiamento, você faça um bom investimento. Mas aí são tudo questão de estratégia. Outro ponto que nós precisamos fazer uma análise é sobre as despesas com alimentação, tá? Por que a alimentação? Muitos de nós costumamos ir ao mercado, por exemplo, um exemplo mais prático. A gente vai ao mercado sem lista de compra. Então, a gente sempre acaba gastando coisas que às vezes não teria necessidade. Compra por impulso, chega em casa, já tem aquele produto e com o tempo pode ocorrer de estar vencendo. Então, é importante
você fazer a sua lista de mercado antes de ir, tá bom? Qualquer coisa, vai na feira, faça o mesmo. Quando a gente faz esses ajustes, obviamente vai começar a ter sobras de dinheiro, às vezes nem tanto, né? Ou para quem vivia se endividando todo mês, vai começar a aliviar, vai começar a fazer menos dívidas. Então é importante fazer essa análise. Outro ponto para a gente pensar, vamos pensar juntos aqui, é a questão das dívidas, tá? Às vezes você tem alguma dívida, juros do cartão alto, cheque especial, e às vezes você nem se atenta, né? Vai pagando os juros, a dívida mantém, no final do tempo você vai ver que você pagou já o valor da sua dívida várias vezes só em juros e a dívida continua lá. É preciso estratégia para isso também, tá? Como você já começou já o processo de fazer a lista para economizar, ver quais aplicativos podem ser eliminados, juntar esse dinheiro todo mês, apesar que esse dinheiro todo mês que a gente propôs no início de R$20 não é para gastar, tá? Agora, então, mas mesmo assim, você precisa pensar nessas suas questões de juros. Às vezes, fazer alguma substituição dos seus juros, você tem que analisar, se tiver mais de uma situação, quais os juros que tem as taxas mais altas para você pagar primeiro, porque se os juros têm a taxa mais alta, vai ser descontado mais, você vai pagar mais juros, então tem que fazer essa análise. Ou se você quiser dar aquele alívio assim, interno, eu vou pagar primeiro essa dívida menor, só para você sentir, né, que deu aquela aliviada, faça isso, né? Comece então pela menor, porque aí você começando a pagar as dívidas menores, lógico, analisar a questão de juros, se não compensa tentar maior, mas se você não consegue pagar maior, você conseguindo pagar a dívida menor, depois vai sobrar o dinheiro da dívida menor e o que você conseguir economizar, tá? Nos passos que nós já conversamos anteriormente, você vai conseguir daí pagar a dívida maior. Apesar que não é tão simples, né? Mas se a gente colocar no papel, a gente começar a praticar, sim, é possível a gente ir pagando essas dívidas. Lembra que é consistência. Então, eu tentei 3, 4 meses, não consegui. Continue com 3, 4 meses, você já vai ter conseguido economizar, você já vai ter conseguido fazer uma poupançazinha. Falo poupança no sentido de você se pagar. Porque a poupança hoje em dia, na verdade, nem compensa, né? A gente compensa mais investir em um fundo fixo, de renda fixa, por exemplo, que paga mais. Mas, enfim. Com essa estrutura organizada, vai surgir a possibilidade de você avançar para o próximo nível. Fazer o dinheiro trabalhar para você. É isso que todo mundo quer, né? É isso que eu quero, né? Até se você está me assistindo aí, já clica em curtir o vídeo. Comente o que você está achando dessa gravação, compartilhe e siga o meu canal, tá? A minha intenção também é ter renda passiva. Eu creio que todo mundo quer ter aquela renda, né? Então, ajude aí, gente, colabore. Investimentos deixam de ser algo distante e passam a fazer sentido dentro de um plano. Nesse estágio, já o foco não é nem a complexidade, como eu já até falei, é a consistência. Até recomendo que faça um teste de 6 meses, seguindo essas dicas, e depois me comente aqui, escreva aqui nos comentários se surgiu resultados. Para vocês, algumas dicas. Por exemplo, até já falei da renda fixa, que é mais segura, tá? Então, se você não entende muito de investimentos, não vá querer deixar de agora investir no Tesouro Direto. Por favor, invista em uma renda mais tranquila para você fazer o acompanhamento. E à medida que o tempo vai passar, vai entrar um fator que vai mudar o jogo, que são os juros compostos. O que é os juros compostos? Nesse projeto de 6 meses, por exemplo, eu comecei a fazer o investimento, um exemplo para você entender. No 3º mês, eu comecei a colocar lá vamos seguir esse exemplo dos R$20 que eu coloquei na renda fixa, por exemplo.
Então, coloquei no mês de abril. No mês de maio, quando der um mês, já vai ter um jurinho. No mês de junho, você não vai receber o juro só dos R$20 que você colocou agora em abril. Vai receber sobre o valor que você colocou agora em abril, mais os juros de maio. Esses são os juros compostos, que a longo prazo compensa bastante. Então, é importante assim, você já começar quanto antes, tá? Então, eu não consigo R$200, coloque 20, tá? Porque é um esforço ao longo do tempo. E adiar esse processo pode custar caro, tá? A construção de um patrimônio no longo prazo passa por ativos que geram renda, como fundos imobiliários, ações que distribuem dividendos. Esse aqui já é o nível mais avançado, tá? Que é uma das formas que dá um lucro de renda passiva, mas é importante, antes de você investir, você estudar um pouquinho, tá? Então, não recomendo já ir investindo sem você estudar qual a situação que você melhor se adequa, tá? Até porque tem alguns investimentos que precisam de um prazo. Você pode colocar, mas tem que ficar, por exemplo, 6 meses sem mexer, 1 ano sem mexer, 2 anos. Então, é importante você se atentar a esses detalhes, senão o que você vai ganhar, você vai perder quando for retirar, porque tem os impostos de renda. Então, é importante você observar esses detalhes. E para tudo isso, para você conseguir esses investimentos, precisa de uma boa base, né? Por isso que eu já estou aqui comentando com você, trocando uma ideia de como você conseguir juntar um dinheiro e economizar um pouquinho. E no fim, quando realmente o resultado chega, né? Que não vai ser só conhecimento, vai ser o método que você escolheu, é a execução, né? Você fez todo o processo, você executou as suas ações para poder conseguir diminuir os seus custos, os seus gastos, investir uma renda. Isso é muito, como é que eu posso explicar? É muito importante pra gente, né? A gente se sente assim muito feliz porque conseguiu esse processo. E são uma estratégia simples, né? Como eu passei para vocês, que no longo tempo a gente consegue esse resultado maior. Então, se você gostou desse vídeo, eu já vou pedir para você compartilhar, seguir o meu canal. Se você gostou dessas dicas que eu passei, coloque aqui nos comentários se você gostou, também se não gostou, tá? Dê a sua opinião, isso é bem importante. E desde já me ajude nessa renda passiva, tá? Já siga o meu canal para ajudar a ter os meus rendimentos de forma passiva. Então, gente, obrigada a todos por assistir o vídeo até aqui comigo. E até o próximo, né? Até a próxima gravação que eu fizer. Se quiser algum tópico específico, já coloque nos comentários também. Até!